abençoe a todos, em nome de Jesus. Nesse instante eu convido você para estar meditando na Palavra de Deus. Este é mais um culto online realizado pela Assembleia de Deus Central de Iguape. Então vamos orar pedindo para Deus estar aí desvendando os seus mistérios através de sua palavra e falar conosco. Pai querido, Pai Santo, fala conosco através da tua palavra, edifica-nos, pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, porque nós não sabemos nada. Direciona-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então abramos a palavra de Deus em Gênesis 3, no versículo de número 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Que Deus ele criou todas as coisas para o ser humano, criou tudo para o ser humano, não é? Nós vemos que o homem tinha comida em abundância, não é? Porque o homem comia só sementes, não é? Nós observamos que os animais também tinham comida em abundância. Era um lugar de paz, na onde todos os lugares se sentia a presença de Deus. Deus ele passeava na viração do dia ali, né, juntamente com o homem. Veja bem que Deus tinha um contato direto com o homem, né? Então era uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa estar na presença do Senhor. Porém o Senhor, ele pegou e disse para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Mas nós observamos que Eva, enganada pela serpente, né, se nós formos continuar aí o texto no capítulo 3, do versículo 1 em diante, vamos observar que Eva foi enganada por Satanás. Ela não ouviu a voz do Senhor, porque muitas vezes nós nos enganamos porque nós não acreditamos em Deus. É mais fácil acreditar em Satanás, é mais fácil acreditar em Lúcifer, né? É mais fácil acreditar no mal do que acreditar num Deus que é bom. Não é isso que acontece comigo e com você? É mais fácil acreditar. É mais fácil acreditar numa mentira. É mais fácil acreditar naquilo que o inimigo muitas vezes usa uma pessoa do que acreditar no próprio Deus. E foi isso que Eva fez. Ela acreditou na serpente. Ela queria, na verdade, tomar a posição de Deus, né? Se nós formos ver ali a palavra de Deus, é isso que estava acontecendo. E de repente o que nós podemos ver ali no desenrolar dessa história? Vejamos que Eva também deu ao seu marido comeu, né? E a partir daí os seus olhos foram abertos, né? Vemos ali que na verdade cada um daqueles que erraram tiveram a sua sentença diante de Deus. Vemos que a serpente ela passou a rastejar. Provavelmente ela poderia ter patas, né? Poderia ter patas. Nós vemos ali que a mulher passou a ter dor de parto e estava vivendo agora o que? Submissa ao seu marido, né? Veja bem, né? Uma submissão ao seu marido, porque o seu desejo, né, será para o teu marido, né? Nós observamos que Adão ele teve a maior de todas as sentenças. Por quê? Simplesmente porque Adão ele era governador de toda a terra. Deus colocou ele como cabeça, né? Tá certo que Deus era supremo sobre toda a criação, autoridade suprema, não é? Mas nós observamos, meus amados, que a partir de quando Adão pecou, é que o maior peso caiu sobre a terra. E nós vemos aqui no versículo de número 17, na onde diz assim: e Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a terra foi amaldiçoada a partir de Adão. Não foi a partir de Eva ou a partir da serpente. Foi a partir de Adão, não é? Por quê? Porque Adão ele tinha maior responsabilidade. Olha só, então, isso é um precedente para mim, para eu e você sabermos que nós temos responsabilidades diante de Deus. Ah, mas eu vou deixar a minha mulher fazer o que quer, vou deixar meus filhos fazer o que quer, não vou falar nada para eles. Meus irmãos, veja bem que isso é um ensinamento para mim e para você, que
nós somos aqueles que têm maior responsabilidade. O homem é aquele que tem maior responsabilidade na sua casa e Deus vai cobrar. Então isso é uma coisa que a esposa tem que ter consciência, que o marido é o líder da casa, né? Os filhos têm que ver o seu pai como o líder da casa. Você está entendendo? Não é uma coisa assim, ai, não vou obedecer meu pai porque eu faço o que eu quero. Ai, não vou obedecer meu marido porque eu faço o que eu quero. Não. A Bíblia está falando aqui que a maior responsabilidade é de Adão. Veja bem, olha só, nós temos que entender isso aqui. Então o Senhor disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. Não é por causa da mulher ou por causa da serpente. É por tua causa, né? Olha aí. Então aí nós vemos, né? Por que existe tanta criminalidade? Por que tantas injustiças sociais? Não é verdade? Justamente porque Adão pecou contra o Senhor, fez aquilo que é errado diante de Deus e a maldição passou a estar no mundo, né? Nós vemos aí o que acontece neste mundo nos dias atuais é justamente por causa disso, né? No decorrer dos tempos, isso tem sido muito evidente, né? Então, continuando, olha só, no versículo 18, né? Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então o homem passou a comer o quê? Veja bem, espinhos e cardos também te produzirá. Então espinhos e cardos significa o quê? Ervas daninhas, né? Então nós vemos as ervas daninhas, como é difícil plantar, é necessário muitos insumos agrícolas para fazer uma planta germinar, né? Vemos aí tempestuoso, nós vemos geadas, nós vemos aí chuva em abundância, sol em abundância, é um descontrole total. Nós vemos que infelizmente as plantações, não é? Aí comestíveis, essas são completamente comprometidas, né? E de repente fica faltando aí por causa disso. Muitas vezes falta o alimento para todos os seres humanos por causa disso, não é? Não é isso que nós vemos por aí que está acontecendo nos dias de hoje? Né? E o homem tem que lutar muito para poder a terra produzir alguma coisa, né? Tem que lutar muito. É muito difícil, meus amados. Por mais maquinário que o homem possa inventar, nós vemos que é muito difícil. Então, o que isso nos leva a pensar? Que o homem, quando se afastou de Deus, então todo tipo de maldição foi ocasionada ao homem. Então, aqui no versículo 19, diz a palavra de Deus, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós vemos aqui, meus amados, que na verdade o homem iria sofrer até a sua morte, né, para poder ter o seu pão, para poder muitas vezes alimentar a sua família, para poder se suster. O homem iria sofrer com o trabalho, né? Iria sofrer. E nós vemos que é um sofrimento o trabalho. Veja bem que o trabalho ele não é pecado. Mas por causa das deficiências que nós vemos aí, as enfermidades, as doenças, nós vemos aí, né, o cansaço físico, né? Vemos aí que muitas vezes o sol judia do ser humano, nós vemos que a chuva judia do ser humano, o nosso sistema imunológico ficou completamente comprometido. Então tudo isso aí ocasionou que o homem tivesse um cansaço físico, por isso que o trabalho muitas vezes é estressante, não é? É muito estressante. Mas isso não significa que Deus, ele, na verdade, ele isenta o homem de trabalhar. Não. Deus, ele trabalha também, né? O próprio Jesus diz que o próprio Pai, né? O próprio Deus, ele trabalha, né? Veja bem, vemos aí que os pescadores, né? Que foram chamados para ser evangelistas, né? Pedro, nós vemos aí João, Tiago, eles também trabalhavam. Todos os servos de Deus, todos aqueles que foram chamados como apóstolos, eles trabalhavam. Né? Nós podemos aqui pegar e entrar nesse âmbito uma outra hora, porque na verdade nós não temos tempo. No entanto, o trabalho ele é dignificante, né? Ele vai dignificar o homem, né? Ele vai dignificar. E Deus nunca isentou ninguém de trabalhar. No entanto, o trabalho ficou pesaroso, você está entendendo? Por causa do pecado. Por isso que ele ficou pesaroso. Mas Deus ele não gosta de pessoa que fica dormindo na rede o dia inteiro, fica na cama o dia inteiro. Deus ele não gosta desse tipo de pessoa não. Deus quer que nós trabalhemos, tá certo? Que venhamos a ganhar o nosso pão. Então observe bem, meus amados,
é muito importante nós salientarmos nisso, que a maldição entrou na terra. E essa mesma maldição passou a todos os descendentes da face da terra, né? Passou a todos os descendentes, passou a todos os seres humanos. E nisso daí vemos que foi criado o quê? Foi criado uma sociedade que ficou escravizada por Satanás. Então aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 6 diz assim: E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Que o homem deu então, o governo da terra para Satanás, né? E Satanás passou o quê? A ser o Deus desse século, né? Nós podemos ver isso aí. Então aqui em 2 Coríntios 4, no versículo 4 diz assim: E nos quais Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós observamos que uma das coisas que aconteceu, né, é que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, para que não pudesse visualizar o evangelho do Senhor, a vontade de Deus. Então, veja bem, nós devemos tomar o máximo de cuidado, para que esta mesma cegueira não venha tomar o nosso coração, não é? Então o inimigo ele faz isso, né? Nós vemos que esse sistema, o sistema deste mundo está voltado para quê? Para fazer a vontade do inimigo. Nós podemos observar em 1 João, capítulo de número 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então aqui nós observamos que o próprio apóstolo João, ele está falando para nós, olha só, que o mundo jaz do maligno e que nós devemos o quê? Vamos colocar aqui em pormenores, né? Que o mundo jaz do maligno e nós devemos permanecer em Cristo. Nós não devemos ser do mundo. Porque se nós formos ver o contexto, ele vai fazer uma diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, né? Meus amados, nós temos que ser diferentes. Nós somos filhos de Deus e devemos viver para Deus, viver para Cristo. Agora, nós não somos filhos do maligno. Por isso que eu e você devemos estar atentos a essas coisas. Devemos estar atentos, né? Por quê? Porque essas coisas são muito importantes para mim e para você, para que nós venhamos a viver para Deus e não viver em decorrência do sistema maligno em que este mundo está inserido. Aí nós vemos também, então, em Efésios, capítulo de número 2, né, diz assim, olha só, no versículo 1: E vos edificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, veja bem que quem opera nos filhos da desobediência quem é? É Satanás. É isso que ele está falando no texto, não é isso? Então, quando a pessoa está em desobediência, a pessoa está fazendo a vontade do inimigo. A pessoa, ela na verdade, está vivendo para o inimigo. Tudo aquilo que o inimigo ele coloca no coração da pessoa, a pessoa quer fazer, porque a pessoa ela não tem uma ligação no mundo espiritual para com Deus. Porque no versículo 1 diz aqui: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então quer dizer que a pessoa que está em pecado, ela está morta para Deus, não é? Ela está morta. Então, aqui se nós continuarmos o texto, também vamos ver que Deus ele é poderoso para ressuscitar a pessoa. E a pessoa vai passar a viver para Cristo, e vivendo para Cristo, ela vai fazer o que? A vontade de Deus. E aí ela tem que o quê? Ela tem que morrer para o mundo e viver para Cristo através do batismo nas águas, não é isso? E daí ela vive uma nova vida em Cristo Jesus. Primeiramente, claro, ela vai ser vivificada espiritualmente, aceitando Jesus como Salvador de sua vida. Aceitando Jesus como Salvador da sua vida, ela vai se batizar. Sendo batizada, ela passa a viver
para o reino de Deus, ressuscitado em Cristo Jesus, uma nova criatura que agora pode servir a Deus com prontidão e produzindo os frutos, né, de acordo com a vontade de Deus. Então isso é muito importante para nós, meus amados. É muito importante nós vermos que nós devemos fazer parte desse reino, que o sofrimento muitas vezes está inserido no mundo. O sofrimento não é para mim e para você, não é? Não é para mim e para você. O sofrimento é para aqueles que estão no mundo, que estão vivendo fora da direção de Deus. Agora, eu e você devemos crer que Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é aquele que nós devemos viver, respirar, andar. Não é isso? É isso. E tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Então, meus amados, observe bem que isso é muito importante para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E também sabendo que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para resgatar a nossa vida, não é? Para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Meus amados, que Deus te abençoe ricamente, que nós venhamos a guardar a palavra de Deus, né? Nós não estamos mais vivendo em maldição. Tudo aquilo que está debaixo da presença de Deus vive para Deus. Não vive mais na maldição de Adão, mas vive debaixo da bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que na verdade aceitou a Jesus como Salvador é templo do Espírito Santo, é lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? E é isso que eu e você devemos estar vivendo, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, o próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu e você somos imitadores de Cristo. Isso significa o quê? Que nós somos pequenos cristos, né? E estamos aí para difundir a vontade do Senhor. Então, meu amado e minha amada, vamos orar nesse Deus te abençoe. Pai querido, Pai santo, nesse instante peço a tua bênção, a tua graça. Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa nossas vidas, nos fortalece, nos dê graça, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Abençoa nossas vidas, nos fortaleça nesse dia, para a glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.